tudo bom? Eu me chamo Dalva Eliane Antunes dos Santos, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gostaria primeiramente de agradecer ao Primeiro Cone Cuida por poder apresentar esse trabalho, divulgar minha pesquisa. Esse é um tema muito rico, muito importante na minha trajetória. Eu tenho muito carinho pela brinquedoteca, especialmente a brinquedoteca hospitalar. Então, eu vou trazer um pouquinho daquilo que eu coloquei na minha pesquisa, né? Esse trabalho foi publicado numa revista, já publiquei em outros eventos, né? E me sinto muito gratificada em poder conversar com vocês e divulgar para vocês o que é a brinquedoteca hospitalar, como ela acontece, porque nós fazemos a brinquedoteca, nós somos a brinquedoteca. Então, esse estudo foi realizado como trabalho final pelo curso de pedagogia em 2024. Eu já escrevi um outro artigo sobre ele e durante esse período, entre o final do curso e esse ano, eu realizei o curso de brinquedista pela ABRE, Associação Brasileira de Brinquedotecas, que foi um divisor de águas nos meus conhecimentos sobre o cuidado, o brinquedo, a criança, brinquedotecas. E tenho certeza que vai despertar em vocês esse gostinho por conhecer o trabalho nas brinquedotecas. Eu deixei o meu QR Code abaixo, do lado do meu nome, com o meu currículo. Então, vou falar brevemente, me apresentar um pouquinho. Eu sou formada, então, desde 2024 em pedagogia, mas eu tenho uma trajetória de indas e vindas no meio acadêmico desde 1989, mas somente o ano passado realmente consegui concluir, né, a graduação e iniciei cursos de pós-graduação e esse ano, finalzinho do ano passado, iniciei o mestrado em neuropsicopedagogia. Eu me formo agora nesse semestre em psicopedagogia e no ano que vem em enfermagem. Eu tenho muito interesse, né, pelo autismo, pelos estudos que permeiam o universo das crianças atípicas, crianças neurodivergentes. E a brinquedoteca, com certeza, vai ser um espaço que só vai agregar a todo esse trabalho. Peço desculpas se por acaso tiver ao fundo algum barulhinho de cachorro, porque eu não consegui tirar o microfone externo, né? Porque faz parte desse nosso processo tecnológico. Então, deixei ali, então, né, os loginhos das universidades com as quais eu tenho os meus estudos. Declaro que não tenho conflito de interesse nesse trabalho, a não ser divulgação da brinquedoteca, a divulgação do brinquedo, do brincar, e de como isso pode possibilitar novos conhecimentos e novas áreas também de atuação da enfermagem, né? Porque a enfermagem faz parte da equipe multidisciplinar. Então, o objetivo deste estudo, então, foi compreender o papel do pedagogo no ambiente hospitalar, identificando os possíveis desafios e os benefícios para a criança hospitalizada num contexto de fragilidade e recuperação. O objeto deste estudo, então, foi a brinquedoteca hospitalar, como tema, então, de aprofundar novos conhecimentos sobre a ótica do pedagogo no espaço hospitalar, junto à criança hospitalizada ou em atendimento dia, porque tem muitos locais que as crianças vêm somente para fazer o acompanhamento, né, o retorno. Então, elas passam o dia na instituição.
Eu fui estagiária em 2011 no Instituto de Criança com Diabetes, aqui em Porto Alegre também. Hoje, infelizmente, a brinquedoteca do Instituto está fechada após o Covid, não foi reaberta. E lá vinham muitas crianças de várias cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná para atendimento dia, né? Então, o que é o atendimento dia? A criança vem e naquele dia marcado todas as revisões com as especialidades, né? Que naquele espaço ou no Hospital do Criança do Hospital Conceição, com pediatra, onco, endócrino, otorrino, oftalmo, ou outra especialidade que seja necessário o acompanhamento. Então, elas passam manhã e tarde na instituição. Então, de manhã elas tinham um momento na brinquedoteca e à tarde elas tinham um momento nas especialidades. Onde a brinquedista, né, quem estava responsável pelo espaço naquele momento, descia com um carrinho de brinquedos e então ficava ali fazendo atividades com as crianças. Então, voltando, né, ao objeto desse estudo, então eu questiono, né, se a prática docente do pedagogo auxilia a criança no processo de saúde e doença, e também gostaria de compreender qual é o papel do pedagogo nesse espaço. Existem desafios, existem dificuldades, quais os benefícios? Tanto para a criança, quanto para a família e para a equipe também. Então, dentro do espaço da brinquedoteca, existem algumas nuances. Entre elas, a primeira que eu encontrei foi os desafios enfrentados. Quais são os desafios enfrentados considerados? Espaço físico, o apoio da gestão, no início, né? No início a gente sempre tem esse receio de não ser bem recebida, de não fazer parte da equipe, até porque o brincar no contexto do olhar adulto é só um passatempo, ele não é levado a sério, né? Ele não tem toda essa fundamentação, essas nuances que a gente compreende depois que começa a estudar sobre o brincar e os seus diversos espaços de atuação. Então, o espaço físico, né? Ela tem que ter um espaço delimitado, né? Não pode ser um espaço pequeno, porque na brinquedoteca é preconizado os cantinhos, que são espaços aonde nós vamos planejar as atividades. O cantinho da leitura, o cantinho do brinquedo, o cantinho do jogo, o cantinho do teatro, o cantinho do desenho, o cantinho da pintura e até mesmo simplesmente poltronas, né, para a criança não fazer nada. Ela simplesmente quer estar naquele local. Ou para crianças ou adolescentes que têm sensibilidade sensorial, né? Alguns neurodivergentes, que têm intolerância ao barulho, eles também gostariam de estar presente nesse espaço. Então, algumas vezes só o fato de eles estarem presentes e interagirem com o espaço já é um grande passo, né? Porque conhecer espaços diferenciados para crianças neurotípicas pode ser uma barreira, né? Uma barreira física, uma barreira sensorial, uma barreira cognitiva, e para os deficientes físicos, se não tiver espaço adequado para a locomoção, também é uma barreira física. Né? Algumas brinquedotecas, há muito tempo atrás, elas não tinham o pensamento, né? Elas não tinham a configuração, a arquitetura do desenho universal, né? Hoje em dia, muitas brinquedotecas estão sendo reformadas, permitindo que o desenho universal esteja nesses espaços, né? A classe hospitalar também faz parte do trabalho, né? Então, do pedagogo, e ela pode estar dentro da brinquedoteca, não necessariamente,
ela faça parte da brinquedoteca, mas ela pode estar, mas também é um campo de atuação, por isso coloquei aqui. E o pedagogo hospitalar. Embora a brinquedoteca ela não seja um espaço específico para o pedagogo ele faz parte, pode fazer parte da equipe. Mas tudo vai depender da gestão da instituição. Em instituições privadas, algumas vezes o pedagogo ele tem um destaque, um espaço, né, mais relativo. Digamos, algumas gestões compreendem e conseguem inserir mais facilmente via CLT o pedagogo do que uma instituição pública, por exemplo. Porque uma instituição pública depende de concurso público, de criação de vagas, né? Isso também tem que estar dentro do orçamento anual das instituições. Então, de certa forma, isso também é uma barreira para o pedagogo. Porém, nós temos legislações que amparam a brinquedoteca dentro de uma instituição de saúde. A portaria número 2.261, de 23 de novembro de 2005, prestem atenção, 2005, nós já estamos em 2025, né, praticamente 20 anos após. Ela prevê que a brinquedoteca é um espaço provido de brinquedos e jogos educativos, destinado a estimular as crianças e seus acompanhantes a brincar, contribuindo para a construção e fortalecimento das relações de vínculo e afeto entre as crianças e seu meio social. Essa é uma legislação muito importante que todo pedagogo tem que saber na ponta da língua, embora, né, às vezes a gente esqueça, mas é uma coisa que a gente precisa lembrar para poder manter a nossa garra e a nossa persistência para assegurar esse direito às crianças em atendimento, né? Muitas equipes não sabem dessa lei, muitos profissionais desconhecem em outras equipes, né? Então, esse é o momento de ampliar esse conhecimento. E talvez vocês, né, acadêmicos de enfermagem, os profissionais de enfermagem que convivem em hospitais menores, não exista esse espaço, mas é previsto em lei. E nós, enquanto profissionais, também somos responsáveis por solicitar essa demanda, né? Então, como falei, a ABRE, Associação Brasileira de Brinquedotecas, ela nos fala, né, conforme Linhares, 2022, Linhares e outros autores, que o cuidado humanizado ao paciente pediátrico ele tem por objetivo atender às necessidades que a criança demanda durante sua estadia na instituição hospitalar ou no seu processo de enfermidade. E aí, eu pergunto a vocês, quando uma criança procura um hospital, ela não está bem. Alguma coisa está em desacordo com sua constituição fisiológica. Algum órgão, algum sistema está fragilizado e necessita dessa demanda. E será que o brinquedo sempre está, e o brincar, ele está presente nos nossos processos de cuidar? Nós, né, eu enquanto pedagoga, eu enquanto futura enfermeira, será que eu sei prescrever um cuidado para o brincar? Porque nós temos a enfermeira, o enfermeiro, ele tem ele pode, né, fazer prescrições de enfermagem e, nesse sentido, o brincar pode ser incluído nas ações de enfermagem. Mas nem todos os profissionais o fazem.
E quando fazem de modo simples, de modo verbal, nada fica registrado no prontuário do paciente ou no atendimento, né? Então, assim, esse primeiro QR Code é este aqui. Então, eu deixei aqui para você, se alguém tiver interesse em conhecer o site da Abre. Ele traz várias informações a respeito das brinquedotecas, não somente nos espaços hospitalares, porque nós temos brinquedotecas em outros espaços, brinquedotecas universitárias, brinquedotecas públicas, brinquedotecas escolares, brinquedotecas ecológicas, brinquedotecas empresariais que ficam dentro de um shopping, por exemplo, pode ter uma brinquedoteca. Podemos fazer uma brinquedoteca ambulante, né? Podemos ter uma biblioteca de empréstimos de brinquedos. Então, tudo é criatividade. Não necessariamente precisa ser alguma coisa rígida, não é? E este segundo link, esse segundo QR Code, é o guia da brinquedoteca hospitalar. Para quem desejar ter mais conhecimento, pode baixá-lo gratuitamente no site da Abre. Então, brinquedoteca, segundo Santos, né, lá em 1997, eu peguei essa citação porque não é nada recente, né? Nós tivemos grandes profissionais que vêm se dedicando à brinquedoteca há vários anos, né? Mas aos pouquinhos nós chegaremos lá. Então, brinquedoteca, segundo esses autores, é um espaço para brincar e precisa preservar um espaço para a criatividade, para a vida afetiva, para o cultivo da sensibilidade. É um espaço para nutrir a alma deste ser humano, esse ser humano criança. Podemos também colocar aqui o ser humano família, né? O ser humano pai, mãe, nas novas conjunturas de família, que preserve a sua integridade através do exercício do respeito à sua condição de ser em formação. Então, a brinquedoteca hospitalar é um espaço dentro da instituição de saúde que possibilita e oportuniza o lúdico, a imaginação, a fantasia e o brincar. Talvez muitos de vocês conheçam os doutorzinhos, né? Os doutorzinhos da alegria. Eles são um projeto, né? Em vários hospitais, com diversos alunos, diversos voluntariados, que em datas mais específicas fazem visitas às crianças, né? Alguns são mais específicos em hospitais oncológicos, outros em hospitais de crianças que venham a fazer transplante ou que estejam esperando por transplante, em hospitais cardíacos, né, com área voltada para a área cardiológica. Nós temos vários hospitais no Brasil que desempenham papéis assim e trabalhos maravilhosos, né? E eu fiquei conhecendo esses trabalhos também junto a esse curso. E também ele foi muito importante porque conheci pessoas de vários locais do Brasil que estudam brincar, desmistificando a ideia que eu tinha antes, que não existiam tantos trabalhos a respeito da brinquedoteca hospitalar e do trabalho do pedagogo dentro da brinquedoteca. Então, ele é um local que favorece a estimulação do desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, sendo este o grande diferencial, já que a criança hospitalizada está vulnerável a intercorrências emocionais e psicológicos diante do desequilíbrio da sua saúde. Porque assim, pessoal, eu tenho uma criança que está internada e essa criança ela não pode sair do leito. Como é que eu vou oferecer um atendimento respeitoso, baseado nos princípios da brinquedoteca?
preciso pensar. Eu não posso excluir essa criança de um direito universal que foi por ela protegida. Eu preciso deixar o brincar, porque o brincar é um direito da criança. Desde a declaração lá da Declaração dos Direitos Humanos está previsto o direito ao brincar. Então, eu, enquanto pedagogo, eu preciso pensar e criar estratégias, né? Elaborar um plano de atendimento para essa criança. Quais são as suas restrições? Eu preciso conhecer, primeiro, eu preciso partir no conhecimento do prontuário físico, né? Conhecer o histórico dessa criança, quais são as suas possibilidades, se ela tem alguma estabilidade fisiológica, qual é o melhor momento para eu chegar até o leito, ela tem disponibilidade de movimentação dos membros, dos braços, ou ela está recebendo infusão venosa em determinado período. Às vezes, crianças com infecção ou crianças em isolamento recebem medicações por tempo mais prolongado. Então, também não posso atrapalhar o tratamento terapêutico medicamentoso dessa criança, né? Eu também não posso atrapalhar a equipe que vai fazer a visita e as reavaliações. Então, tem fisioterapia, tem a equipe médica, tem a nutrição, tem a psicologia, que vem conversar com a criança, com a família, tem o horário da visita. E nós temos as 24 horas. E a criança também precisa descansar. A criança também precisa dormir, precisa repousar, né? Ela também precisa ter um momento. E o brincar, e o tempo do brincar, o que representaria para essa criança? Então, o diálogo entre a saúde, educação e direito, ele é efetivamente, né, regulamentado pela legislação. E diante disso, Silva, né, em 2022, ele configura então a importância do pedagogo como parte integrante da equipe multidisciplinar. Né, fazendo parte desse tratamento, eu diria que o pedagogo ele faz parte da equipe transdisciplinar, porque ele vai atravessar todos esses cuidados, né? Ele pode, ao mesmo tempo que ele está trabalhando com a criança, né, fazendo alguma atividade lúdica, fazendo alguma atividade pedagógica, brincando com a criança ou até mesmo não fazendo nada, simplesmente conversando, segurando na mão. Porque até mesmo a criança que está em ventilação mecânica inconsciente, existem estudos que demonstram não, que eles, né, já existem estudos que a criança ela também reage fisiologicamente ao nosso contato. Então, eu, enquanto pedagoga, posso pegar um brinquedo de preferência da criança, né? Eu trabalho no hospital de pronto-socorro aqui em Porto Alegre. Eu trabalho no bloco cirúrgico, mas no hospital que eu trabalho, nós temos UTI pediátrica e recebemos crianças de vários locais, dos mais diversos traumas. E muitas crianças, especialmente as vítimas de queimadura ou vítimas de TCE, que é o traumatismo crânioencefálico, muitas vezes precisam ficar entubadas por vários dias, né? Algumas vão para traqueostomia e continuam em ventilação mecânica, inconscientes. Algumas, durante essa trajetória, vêm a morte cefálica e tem toda uma abordagem com a família para captação de órgãos. Então, eu, enquanto pedagogo, eu preciso ter a sensibilidade e perguntar para a família qual é o brinquedo, qual era a brincadeira dessa criança, o que ela gostava de fazer. E ficar ali à beira-leito, conversando com a criança, brincando com a criança. Ela pode não estar reagindo na sua linguagem corporal, mas ela vai reagir no monitor.
ela vai mudar a frequência cardíaca, vai mudar o traçado. Experimente. Né? Quem trabalha em UTI deve ter muitas histórias para contar. Né? Não necessariamente essa dinâmica precisa ser feita pelo pedagogo. Algumas instituições, como a minha, não tem pedagogo para fazer esse trabalho. Então, eu, enquanto enfermeira, posso fazer esse trabalho. Eu, enquanto técnica de enfermagem, posso brincar com a criança. E a gente brinca muito, que é difícil tu ter uma criança e não brincar. Quando a gente vai receber uma criança, a primeira coisa que a gente pensa é: preciso acalmar a criança. Né? As crianças que vão para a cirurgia, que vêm, né, em NPO, com tempo prolongado, espera, elas vêm ansiosas, com medo. Então, nós, quando recebemos essas crianças, procuramos dar um pouquinho de dignidade, um pouquinho de respeito, um pouquinho de conforto, e nada melhor do que o brincar. É a linguagem universal do amor, o brincar. Então, as vivências na brinquedoteca, elas são desafiadoras e estimulantes diante da complexa realidade da criança e do adolescente enquanto hospitalizado e fragilizado em sua saúde. Essa imagem, eu capturei ela durante um atendimento a uma menina de 5 anos. Ela caiu de um pula-pula e fez uma fratura de úmero. Fratura distal de úmero. E foi para cirurgia, né? E eu recebi ela na sala de recuperação. Após acordada, né? Chorava, a gente medicava, não passava. E continuava assim, chorando. E a mãe tentando acalmar a criança e tal. E nós temos um estoquezinho de brinquedos, né? Porque na instituição que eu trabalho, na sala de recuperação, não existe essa dinâmica, né? De ofertar o brinquedo. Mas nós temos a sensibilidade e a gente sempre tem alguma coisinha escondidinha para brincar com a criança. Eu gosto muito de trabalhar com material não estruturado. O restinho o casquinho do esparadrapo, do micropore, palitinho a espátula, né? Espátula de madeira. A gente pode fazer brinquedinhos com as crianças, a gente pode pintar. Eu sempre tenho uma canetinha ou um marcador permanente para que ela possa manusear conforme a mãozinha dela tá livre, né? Por exemplo, essa criança, um bracinho tá com gesso e outro bracinho tá com soro, né? Então, como é que ela vai interagir comigo? Porque a criança tem medo que o sorinho saia, para não levar picadinha de novo. Ele sempre diz: ai, meu sorinho vai sair, né? Então, aí assim, nessa instituição que eu trabalho, tem a sala de recreação, que ela é um espaço com vários brinquedos, né? Aí nesse dia eu pensei, vou colocar em prática tudo aquilo que eu venho teorizando, né? Vou botar em prática. Fui lá, busquei uns brinquedos, alguns livrinhos e ofereci a ela, deixei ela escolher. A brincadeira é a escolha livre, né? A escolha livre é a melhor brincadeira que tem. Porque a criança, ela modifica, tu vê o olhinho diferenciado. É muito bom. Isso é um check-in, né, de medicação que não existe nas nossas prescrições de enfermagem ou nas nossas prescrições médicas, né? Brinque com a criança de 6 em 6 horas. Deveria ter. Eu, enquanto enfermeira, talvez eu pense sobre isso, né? Pensem em vocês também, pessoal da enfermagem que tá aí. Pessoal da enfermagem, o futuro da enfermagem. Como vocês veem o brincar dentro do hospital. E vocês, futuras gestoras, lutem para que os pedagogos vão para o ambiente hospitalar. Será um rico trabalho. E assim, então, essa criança, ela não se queixou mais de dor. Não se queixou mais de dor. Foi muito bom. Ela passou assim o resto da noite, tranquilinha, dormiu. E de manhã seguiu para a pediatria o leito de internação. E os brinquedos seguiram juntos, claro, eles fazem parte do acervo da
da sala de recreação que fica entre a UTI pediátrica e a sala de recreação. Essa aqui, então, é a foto, né, da sala de recreação do Hospital de Porto Alegre. Essa foto eu fiz em 2003. A sala de recreação do Hospital de Porto Alegre, ela foi inaugurada em setembro de 2022, próximo ao Dia da Criança. Então, nesse espaço, hoje em dia, ele não atua tanto voltado para a recreação. É mais a equipe da fisioterapia com a equipe da psicologia em atendimentos mais pontuais ou brincar livre, né? A família vai lá, pega um brinquedo, ou brinca ali com a criança, ou leva beira-leito, né? Claro que algumas crianças que estão na UTI em ventilação mecânica é diferenciado, né? Até porque tem toda a estrutura da brinquedoteca com a questão da infecção hospitalar, que nós precisamos prestar atenção. Aqui em Porto Alegre também temos uma outra brinquedoteca, que é Os Olhos de Menina, né? Diríamos assim. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ela é conhecida como Espaço Curumim. É um espaço que auxilia no tratamento de crianças e pacientes com oferecendo estímulos para o desenvolvimento sensorial, motor, perceptivo, cognitivo, então abrangendo as áreas superiores cognitivas, né? Ela já colocava que os adultos, eles tinham vergonha de brincar. E eu percebi e percebo que muitas vezes os pais não conseguem brincar com as crianças. Porque eles ainda têm esse rótulo que o brincar é coisa de criança. E que o brincar, ele é designado em apenas designado ou permitido em apenas alguns espaços. Que no hospital é um local que, né, devemos deixar a criança quietinha para ela se recuperar. Eu vou mexer na criança, ela vai sentir dor. Não mexe, deixa ela quietinha. A gente também ouve muito isso. Mas precisamos mudar essa visão. Aqui, então, um outro espaço, né, do projeto Recriar. E tem uma foto aqui que não aparece, que é muito legal. São uma estante com vários livros e tem círculos, né? Círculos assim, para a criança ficar ali sentadinha, né? Só que ela não vai ficar sentada convencionalmente, ela vai sentar conforme a fórmula do círculo. Então, isso é muito bacana. Então, aqui nós podemos ver, ó, nós temos uma área aqui que a criança pode fazer pintura, né? Ela pode fazer pintura, ela pode fazer desenho, ela pode fazer um jogo de dominó, um jogo de quebra-cabeça. Ela pode brincar entre duas crianças, pode ser adolescente também, porque a cadeira é grande, né? Banquinhos aqui, né? Também podemos fazer atividades com as crianças. Nós temos que prestar atenção no tamanho das crianças, né? Em relação a isso, também não podemos colocar uma criança pequena numa cadeira grande. Então, a gente tem que adaptar. O pedagogo tem que ter essa visão, né? Aqui temos mesinhas maiores, sinuca, computação e vários brinquedos disponíveis. Então, ficou muito lindo. Sugiro, né, quem não conhece, conhecer uma brinquedoteca em sua cidade. Quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu visitei visitei virtualmente, claro, né? Porque em período a gente consegue, em período eu estava fazendo esse trabalho também no período da pandemia, então não tem como estar se deslocando, né? Então eu visitei virtualmente, conversei com muitas pessoas pelo Instagram. O Instagram foi uma ferramenta ímpar nessa minha pesquisa, porque me aproximou de muitos hospitais, assim. Agradeço imensamente todas as pessoas que me auxiliaram a poder chegar a fazer esse trabalho, né? A cada vez mais me apaixonar pela pedagogia hospitalar. E tem brinquedotecas sensacionais espalhadas pelo Brasil.
assim, muito pequeno, muito poucas em comparação com o quantitativo de hospitais que nós temos cadastrados no Conselho Nacional, Conselho Nacional de Estabelecimentos de Saúde, né? Muito pequeno, comparando com o número registrados. Então, mas ainda existem, né, vários trabalhos maravilhosos. Então, diante disso, me aproximo das conclusões do trabalho. Então, o que foi possível perceber durante tudo isso? Né? Então, que apesar de a legislação colocar que as brinquedotecas devem fazer parte dos estabelecimentos de saúde, que devem haver esse espaço, ainda muitos espaços não têm, e se o tem, não é da forma correta, como deveria ser, né? É somente para manter o status que existe aquele espaço, não que aquele espaço efetivamente esteja sendo usado em benefício da criança ou do paciente internado, né? Então, ter um espaço só por ter também perde seu sentido, né? Perde-se a valorização, o valor positivo dessa nossa legislação. Então, assim, precisamos nesse momento, nos hospitais públicos, de políticos e gestores que olhem e valorizem esse espaço, né? Que se abra vaga para o pedagogo hospitalar, para que se possa ter uma parceria com a Secretaria de Educação, com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Estadual de Educação, porque nós temos muitos pacientes que ficam internados por muitos períodos, né? Uma longa permanência. A gente pode perceber isso na pandemia, né? O que aconteceu com as nossas crianças, vamos dizer, as nossas crianças típicas e as nossas crianças não adoecidas em tempos de pandemia, né? Então, isso é um despertar, porque assim, as crianças, elas estão adoecidas, ela pode estar com uma fratura de fêmur, que ela tenha que ficar impossibilitada de se locomover. Ela pode estar hoje em atendimento hospitalar e amanhã estar em atendimento domiciliar. E manter o seu vínculo com a instituição. Ela pode continuar hospitalizada e manter o vínculo com a escola dentro, né, o que nós chamamos de classe hospitalar, que também é um dos locais de trabalho do pedagogo hospitalar. Não somente precisamos, né, muito tirar essa mentalidade que atendimento hospitalar, classe hospitalar, é somente entregar um papelzinho, uma folhinha de atividades para a criança responder e devolver para a escola, ou mandar por e-mail para o professor. Vai muito além disso. A educação, ela acontece conforme a mediação entre os interlocutores. É na interação e na troca dos papéis que vai acontecer a aprendizagem. A aprendizagem, ela só vai se tornar significativa quando a criança internalizar e consolidar aquelas aprendizagens. Senão, é simplesmente um preenchimento do formulário, né? Os pais precisam tomar essa consciência, os profissionais, os gestores, para que isso possa ser alterado. Profissionais capacitados. Existem muitos pedagogos com formação em pedagogia hospitalar, porque o curso de pós-graduação em pedagogia hospitalar nos habilita a esse trabalho. Mas o campo de trabalho às vezes é um pouquinho pequeno. Então acontece o quê? Eu me formo, faço uma pós-graduação e para eu manter essa minha vontade, eu vou fazer um voluntariado.
não desvalorizando o trabalho do voluntariado, porque eu também faço parte, me incluo como voluntariado, porque é uma forma de eu levar a conhecimento dos outros profissionais, das famílias, da população em geral, o trabalho do pedagogo hospitalar. Claro que vai vir muitas pessoas atrás de mim, muitas pessoas mais jovens, né, que possam ampliar e levar a pedagogia hospitalar no coração. O cuidado com brincar, não simplesmente na palavra brincar, mas o que é emocionalmente, o que esse brincar vai proporcionar à minha criança, ao meu adolescente, ao meu idoso. Como ele vai agir no interior dessa pessoa. Porque muitas vezes eu, enquanto profissional, vou brincar. E é nessa troca que vai, às vezes, o valor da brincadeira para o outro pode ser muito menor do que para a pessoa que está proporcionando. Então, a troca, né? Existe a troca afetiva, a troca pela troca, né? Então, tem coisas que o dinheiro não compra, que o dinheiro não, mesmo que eu trabalhe num hospital e que eu receba um valor X por aquele trabalho, o valor íntimo que isso vai trazer para mim é muito maior do que o valor financeiro. E aí vem, então, o suporte pedagógico, o suporte cognitivo, o suporte social, porque nós vamos interagir com outras equipes, nós vamos ter assistente social trabalhando, porque, infelizmente, nós temos muitos casos de violência que vão acabar no hospital, violência sexual, violência infantil, violência psicológica, né? Os casos de abuso infantil, abuso do idoso. Então, nós precisamos ter uma conexão forte e uma resistência para poder trabalhar com esse público. Quem está trabalhando no hospital é porque gosta, não a criança, nem o paciente. Então, quem está trabalhando lá precisa trabalhar com amor. E a conexão que se cria, então, por meio de práticas transdisciplinares entre os profissionais da saúde, entre a família e o sujeito hospitalizado. Qual é o valor de tudo isso? Né? Precisamos pesar na balança. Pesar na balança para que nós possamos mudar a realidade dos nossos pacientes. Não somente para a instituição, né, colocar, nós temos esse serviço, mas sim para que estes pacientes possam no futuro serem multiplicadores das nossas escolhas, né? Então, aqui estão as minhas referências, nesse primeiro QR Code, e nesse segundo QR Code está a publicação desse artigo, que foi realizada pela editora Pasteur em 2024, em parceria com a minha orientadora, a professora Bruna, que foi uma grande parceira para que esse capítulo viesse a ser publicado. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, agradeço a oportunidade mais uma vez à equipe, né, a comissão organizadora desse evento, por ter possibilitado a minha fala. Deixo aqui uma mensagem de Thomas Edison, datada de 1800 século XIX, onde a maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez.
E nós, pedagogos hospitalares, precisamos tentar todos os dias. Nós podemos chegar no beira-leite, podemos chegar na criança, a criança não tá nem aí pra gente. A criança não quer nem saber, ela não quer nada. Ela tá enjoada pela quimioterapia, ela tá com dor pelo curativo, a família está abalada porque a criança não reage, mas nós precisamos ser resistentes e resilientes e mostrar à criança, né? Demonstrar, enfeitiçar a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, de que o brincar no hospital é possível, é saudável e é curativo. Muito obrigada.